Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Carmim. Algo está começando a rachar o chão sob os seus pés e não é terremoto, é Urano. É o planeta que derruba tudo que é engessado. E ele deixou o touro ontem, mas retorna em novembro na sua retrogradação e fica até 2026. Então, nessa pequena invasão que ele está fazendo em Gêmeos agora, ele vai trazer um pouquinho, um fragmento de todas as mudanças que acontecerão ano que vem e ele permanecerá por 6 anos, gente. Então ele vai explodir a sua zona de conforto, o seu dinheiro, a sua mente e até a sua noção de realidade. Você está pronto para ser arrancado dessa era de estabilidade, dessa zona de conforto e ser jogado na maior transformação coletiva desde a invenção da internet? E atenção, se você ainda acha que mudança é uma opção, Urano vem provar que é sobrevivência. E eu vou contar toda a minha experiência com esses 7 anos de Urano em Touro. E que aconteceram muitas coisas, muitas revoluções na minha vida, muitas perdas e muitas transformações. Então, antes que eu mergulhe nessa análise cósmica, se inscreva agora. Estamos decodificando arquétipos que vão redefinir sua vida prática. Então, todo like, gente, ajuda esse conteúdo a chegar em quem precisa dessa revelação. Então, compartilhe com quem sabe que está resistindo, com quem você sabe que está resistindo a toda essa mudança. E a revolução começa a partir de agora. Então, a gente vai entrar um pouquinho no arquétipo uraniano, no mito e na simbologia. Na mitologia grega, Urano é o céu primordial, esposo de Gaia, que é terra, cuja castração por Cronos, Saturno, simboliza o que? Essa ruptura violenta com uma ordem estabelecida. Então, seu sêmen ao cair no mar gerou o que? Afrodite, naquela concha, Vênus, unindo o que? Caos e criação, destruição e beleza. Astronomicamente, Urano é único, seu eixo gira lateralmente, desafiando a lógica celeste, enquanto sua descoberta, que foi lá em 1781, coincidiu com as revoluções que estavam acontecendo na nossa história, como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, que muitas pessoas já falaram aqui em outros canais, mas o que? Que redefiniram a sociedade e arquetipicamente ele encarna o que? O despertador cósmico. É aquela força, aquela energia que rompe estruturas estagnadas para liberar novas consciências. O portador do inesperado, que são mudanças súbitas que desmontam o que? O previsível. E a centelha da libertação, que é essa busca de autenticidade além das convenções. Então, Urano ele não chega para causar confusão. Ele aponta o quê? Saídas, ele tira o excesso do peso das coisas, desmontando o quê? Tudo que está estagnado para abrir espaço para aquilo que ainda não foi tentado. Então a gente está falando de presente, de desestruturação e de futuro, tá? Então Urano em Touro, né? Ele entrou em 2018 e fica até o ano que vem. Ele sai agora, ele entra em Gêmeos hoje, mas depois em novembro ele retrograda e fica conosco, né? Porque eu sou taurina com ascendente em Libra, ele fica conosco até abril, dia 26 de abril de 2026. Então essa revolução na matéria, que Touro é essa simbolização da terra, da matéria, um signo fixo, regido por Vênus, que rege essa terra, as finanças, a segurança, o prazer. E Urano, aqui ele tensionou o quê? Economias e valores, sim. Eu vou contar para vocês a minha história. E ele trouxe também o que? O surgimento de coisas novas, como criptomoedas, como a inflação global, essa crise imobiliária que a gente vê no mundo todo e esse questionamento sobre o consumo, né? Que a gente está vendo muito aí sobre esse consumo caro, essas coisas com marcas, sendo que nós temos produtos. Tudo isso ele trouxe estando em Touro. A ecologia e o nosso próprio corpo. Então a gente teve muita ascensão das pessoas buscando
uma alimentação mais saudável, uma agricultura sustentável, essa crise que a gente está vendo dos recursos naturais do planeta, e uma segurança psíquica, o fim de uma estabilidade tradicional, que foram com o surgimento no pós-pandemia, de cursos online, de rendas alternativas, de home offices. Então, a retrogradação que vai acontecer de novembro desse ano até abril do ano que vem trará o quê? Ajustes financeiros e regulatórios. É como se a gente tivesse um desenvolvimento maior de leis para todas essas mudanças que vão acontecer, e um chamado à autossuficiência prática, tá? Como a questão da integração com a natureza, de você plantar, de hortas urbanas, de mais cooperativas, de mais coletivismo, né? Touro aqui, ele representa Hefesto, que é um artesão ligado à matéria. Depois eu vou trazer vídeos falando de toda essa simbologia do signo de Touro, então já se inscreva se você gosta disso, porque eu vou estar explicando tudo isso, principalmente porque eu vivo na prática a minha própria experiência, né? Com toda essas transformações que estão acontecendo. Então, enquanto Urano é esse relâmpago que incendeia o quê? A sua forja, que a gente está falando aqui do mito de Hefesto. Então, a lição aqui é a segurança, que ela não é essa imutabilidade, essa segurança é a resiliência na adaptação, tá? Então, é como se o fragmento de uma jornada como um espelho, tá? Então, a minha própria jornada uraniana como um espelho. Eu vou contar para vocês um pouco de tudo isso. Com o Sol em Touro, como eu já falei, o meu ascendente Libra, então eu tenho essas duas Vênus. E uma Vênus é a terrena, que rege Touro, que ama segurança, e a Celeste é aquela que rege Libra, que anseia por uma beleza transcendente. Nós estamos falando da física. Elas foram literalmente esfarrapadas por Urano em Touro em 2018, quando ele ingressou no meu signo, no signo de Touro. Meu mundo ruiu, gente. Eu perdi tudo que era concreto. Estou falando de bens, até de bens financeiros, bens materiais. E a minha Libra gritou: como recriar equilíbrio quando esse meu chão virou areia movediça? Aí, então, que eu entendi, Urano, ele não vem para punir, mas ele veio para me forçar a viver as minhas Vênus de verdade. A mundana para aprender a criar riqueza através do caos, e a mística para descobrir que a segurança real, ela vem do propósito, gente, e não só do salário. E aqui está o segredo arquetípico. Urano em Touro, ele não destrói valores, ele expõe quais valores são falsos. Então, em 2018, eu estava com 44 anos, com a minha segunda filha com 5 anos, e meu casamento estava desabando. Eu não me sentia viva, me sentia um zumbi, né, cansada do trabalho para casa, casa, trabalho, cuidando da casa e das minhas filhas. E o meu marido também estava vivendo os fantasmas dele. Depois que eu tive minha segunda filha, ele teve uma crise de estresse e teve paralisia de Bell, e aí ele começou a ter dificuldades no trabalho, aí ele saiu de um trabalho, foi trabalhar em outro estado, e eu também voltei a trabalhar rapidamente, com ela bem pequenininha, com 3 meses, ela foi para a creche, mas é porque ainda eu sentia que algo faltava. Era como se eu vivesse uma solidão, mesmo casada, e ele também. Mesmo numa casa nova, gente, que eu construí do zero, nós construímos do zero, uma casa totalmente automatizada, com o chão quente no inverno, tá? Então, o meu marido resolveu ir buscar outros trabalhos para a gente poder continuar pagando as prestações, e aí aconteceram as crises maiores com esse distanciamento, vieram mais brigas, e acabou que nós tivemos que vender a casa. Eu vendi também meu carro, que era novo, eu aluguei uma casinha no meio da montanha, mas eu tinha certeza de que eu compraria minha casa novamente, que é essa gente aqui, tá? E eu estou há 4 anos aqui. Então, vamos entender tudo isso. E nesse olho, no olho do furacão, Urano revelou que é o presente mais perverso, a possibilidade de renascer sem começar do zero.
Quando as cinzas do divórcio baixaram, nós nos separamos e eu fiquei na casinha ali e depois de tudo isso, contra toda a razão, contra tudo que as pessoas falavam e eu consegui olhar, entender e agir com o coração. E nós nos reencontramos. Não como as mesmas pessoas, mas como estranhos que sabiam que é demais das feridas um do outro. E nós reconstruímos a nossa casa não com cimento, mas com cicatrizes douradas. Então, casar de novo com a mesma pessoa foi o ato mais radical, né? E escolher a mesma pessoa por novas razões. Urano não nos deu reconciliação, ele nos deu reinvenção. E enquanto Urano escavava as minhas fundações, eu escavava o quê? O meu próprio propósito, tá? Eu tive momentos de crise, fiquei angustiada, mas eu nunca desisti do caminho. Eu peguei tudo aquilo e fortaleci. Não fui tomar remédio, não fiquei tomando calmante, não surtei, não entrei em depressão. Eu falei, eu tenho que continuar na minha vida. Eu tenho uma filha pequena, tenho a minha outra filha que é mais velha, mas elas precisam de mim e eu preciso renascer dessas cinzas. Então a casa que perdemos virou semente para uma outra morada. E não mais de tijolos, mas de sentidos. E eu fui trabalhar no meio da pandemia, eu estava trabalhando no hospital psiquiátrico aqui no Japão, e eu testemunhei o abismo humano. Demências, delírios, solidões. Ali eu aprendi, experimentando dia após dia, que a mente quebrada só é terra revolvida, esperando que uma nova semeadura. Eu estudei muito, eu me tornei terapeuta não por diploma, mas por dever cósmico. Era como se eu precisasse traduzir gritos silenciosos através dos meus próprios gritos. Eu passei 3 anos naquela casinha alugada, voltei a fazer cursos. Eu tinha comprado um outro carro que não era novo como o anterior, mas eu bati esse carro também, gente, e com o dinheiro do seguro, eu comprei um carro mais velho, né, um carro mais acessível e paguei o curso de constelação. Na época, paguei, mandei, fiz a remessa de dinheiro, paguei mais de R$ 6.000 esse curso. Depois vieram hipnose sistêmica, outras variantes de constelação, mindfulness, flow, inteligência emocional, escrita criativa. Eu fiz muitos cursos, eu fiz cursos do Karnal, da professora Elucelena, tudo online pós-pandemia. Fiz 6 cursos do Newton Schultz, estudei terapia holística, mesmerismo, Reiki Usui, eu fiz aqui com decidente, né, com mestres que vieram lá da casa do Reiki Sul. Eu fiz o Reiki xamânico, eu fiz xamanismo, eu li centenas de livros, eu cheguei a cursar 2 pós de psicologia analítica, mas uma era muito voltada para a política de direita, a outra para a política de esquerda marxista, e aquilo eu tô fora, tô há 23 anos aqui no Oriente, fora dessa luta e dessa polaridade política, né, do Brasil, então eu tranquei e segui sozinha. E em 3 anos que eu estava naquela casinha, eu comprei essa casa aqui com a ajuda da minha filha mais velha, e há 5 anos eu tô nessa jornada como terapeuta e consteladora, e eu fui acumulando muita experiência em falar com o inconsciente, em falar com as sombras. E, gente, ainda no último suspiro de Urano em Touro, há 2, 3 semanas atrás, veio o golpe final. Pessoas que eu acreditava que serem aliadas na luz mostraram suas sombras. Num grupo sagrado, máscaras caíram. Eu ofereci mãos abertas e eu recebi um não carregado de desconfiança, como se meu brilho pudesse ofuscar o delas. E foi quando eu entendi que até na revolução há traição, e Urano não poupa ninguém, nem mesmo quem já foi quebrado e se reconstruiu. Eu retirei minhas palavras, apaguei minhas luzes dali. Por quê? Porque algumas batalhas só nos ensinam isto, e prestem atenção: só é digno do seu fogo quem não tem medo de se queimar com você. Então, foram aqui, resumidamente, as transformações que aconteceram nessa passagem de Urano no meu touro.
em mim. E agora a gente vai falar um pouquinho dessa entrada em Gêmeos, gente. Vamos falar mais porque vai, né? Ele vai dar um spoiler agora, mas vamos falar mais do ano que vem, de 2026, que vai até 2032, que vai ser uma revolução da mente. Gêmeos é um signo mutável, regido por Mercúrio, que governa o que é a comunicação, a tecnologia, as redes sociais e as redes neurais do nosso cérebro, tá? Então, sua entrada definitiva em abril de 2026 vai trazer o que? Muita inovação. Já está dando sinais, já está dando coisas, mudanças já estão vindo agora, vão vir agora até novembro, tá? Essas mostras de coisas que a gente vai ser tão rápido que a nossa mente vai dar um bug se a gente não estiver preparado, né? Nessa questão das comunicações, da IA, nessas as traduções instantâneas, essas interfaces cérebro-máquina, tá? Na educação, transporte e na neurociência. Então, Gêmeos é o que? É o Hermes. O Hermes é o mensageiro entre mundos, como dizia Jung, um psicopompo, mas também ele é o puer, que é o arquétipo do Peter Pan, que evita profundidade, tá? E qual o risco aqui? Fragmentação mental. E isso foi falado em muitas pessoas, muitas profecias, muitas canalizações de que isso chegaria. E esse vai ser o momento. Então, o excesso de estímulos, a superficialidade das informações do próprio movimento de cada um e essa perda do contato humano. Então, isso vai vir com tudo. Então, a gente já está tendo uma grande quantidade de pessoas solitárias vivendo, trazendo esses momentos. Eu já falei em vídeos aqui de retorno à casa, aquela sensação de saudade da casa da avó. Isso vai se agravar em muito. Urano em Gêmeos, ele nos lança na era de Hermes, que é esse arquétipo junguiano que Jung chamou do espelho, onde o alquimista ele vê refletido a sua própria alma. Então não é apenas um mensageiro dos deuses, é Mercúrio alquímico, e isso está nas obras completas de Jung, no volume 12, gente, no parágrafo 259, que eu esqueci de falar. Então, ele é esse Mercúrio alquímico que dissolve máscaras e funde opostos. Hermes é hermafrodita, ele tem os dois lados, ele está ligado entre ele, é essa própria ligação entre os mundos. Então, como diz no Esplendor Solis, tá? É uma obra que eu estou estudando, aprofundando, estou traduzindo, tem muitos símbolos, é um dos manuscritos da alquimia mais famosos do mundo. E eu estou fazendo esse trabalho e vou trazer tudo aqui para vocês. Ele tem um deck maravilhoso, ele tem um tarô, e aqui no livro nós temos as imagens dos arcanos celestes desse tratado alquímico. E lá na Inglaterra, aqueles pergaminhos, os desenhos originais, eles compilaram e fizeram essa edição desse livro. Então ele não tem tradução. São imagens belíssimas, são aqui, ó. Então eu estou fazendo esse estudo e vou trazer aqui depois. A gente vai falar sobre o deck do tarô, que também é magnífico, e nós vamos analisar cada ponto, de cada símbolo, de tudo isso que está relacionado com essa alquimia que transformava, que é, entre aspas, o ouro em chumbo, mas é essa expansão de consciência, esse ser humano que volta para esse self, para esse si mesmo, que é a própria representação crística de Cristo. Mas vamos lá. É esse fogo purificador, Hermes. É quando esse rei ele mergulha voluntariamente na sua própria fornalha. Então, esse Urano em Gêmeos, ele vai trazer essa fornalha o quê? Coletiva. Ele não trará apenas IA, gente, e redes sociais novas. Não é só isso. Ele vai trazer isso que é dentro, que é no interior, é a demanda para curar e transmutar o quê? Informação em consciência. Então, o Carmim se revela aqui. Ele é mais do que um curso, ele é um atanor interior. Nele nós aplicaremos
todo esse processo alquímico, como eu já expliquei em vários vídeos aqui na semana passada, de todas essas fases planetárias principais que a gente vai trabalhar. Então, esse solve, que é o dissolver, é romper essas ilusões geminianas, que é superficialidade, fake news, relações descartáveis, o coagula, que é solidificar, é forjar linguagens sagradas, o que para a gente poder navegar no caos, é a psicologia, a alquimia aplicada, e a tintura, que é o tingir, que é infundir o vermelho carmim, o vermelho do sangue dessa alma imortal nas nossas relações, no trabalho e no autoconhecimento. Então, desculpa, gente, como Hermes Trismegisto alertou, o que está embaixo é como o que está em cima. A revolução digital será inútil sem a revolução interior. Por isso, até hoje, à noite, até meia-noite, eu vou o Carmim mantém as portas abertas e depois eu vou encerrar. E o Carmim ele não veio para ensinar, ele veio para acender essa fornalha pessoal. Então, se você quiser fazer parte desses 4 meses onde nós vamos estar juntas e depois vai ser com a retrogradação de Touro. E se você é de Touro e quer entender o que vai vir depois, não espere até lá. Junte-se a nós agora se você está pronto para essa cura, para se olhar no espelho, olhar nesse espelho de Mercúrio, desse Mercúrio, como Yang traduziu para a gente, encarar a sua alma fragmentada. Mas se você quiser esperar, o próximo caminho vai iniciar quando esse Urano retrogradar em Touro. Então, imergir na fornalha dessa alquimia sem medo de ser transmutado. Então, vinha tecer o seu próprio manto carmim, e isso será a prova do ouro alquímico que só nasce no caos. Então, Urano, gente, ele não pede permissão. Ele chega em Gêmeos ano que vem definitivo. Mas e você? Você vai esperar ser invadido ou você vai acender seu fogo sagrado primeiro? Eu senti isso dando murro em ponta de faca. Eu não tinha a menor noção. Foi ali que eu comecei a buscar. Mas eu consegui entender dentro de mim, através da minha intuição, de tudo que arde, né, desse touro e dessa Vênus, eu consegui falar, não, eu vou buscar respostas. E eu cheguei a muitas respostas de tudo aquilo que eu tinha vivido até agora. Então é como se eu assumisse totalmente a responsabilidade, aceitasse, entendesse tudo aquilo como essa transformação que me trouxe aqui diante de vocês, falando aqui com vocês e ajudando tanta gente quanto eu já ajudei. Então, esse Urano em Gêmeos, ele não vai ser só um trânsito astrológico, ele vai ser um portal. E aquele portal que nos obriga a escolher. Seremos, né, como Touro, com aquela teimosia taurina, que aí ele vai vir nos quebrar, ou seremos como Hermes, que domina o caos com agilidade sagrada. Então, o Carmim é sua âncora nesse tsunami uraniano. Então, hoje, segunda-feira, 7/7, à meia-noite, eu vou encerrar as inscrições para o Círculo Carmim. Então, esse será o último chamado para firmar esse seu barco antes do vendaval que vai vir para, né, esse período de 2026 até 2032. Então, aqui você vai iniciar e você vai aprender a transformar essas rupturas na sua própria revolução pessoal, navegar o caos da informação sem perder sua essência e acessar o arquétipo do futuro que já vive em você. Porque Urano é isso, e o caminho é íngreme, gente. Mas você não vai enfrentá-lo sozinha. Carmim é uma tribo, é uma irmandade na escuridão. E quem vê seu rosto refletido enxerga o próprio potencial da transmutação. Então, eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição, garanta o seu lugar, tá? Inscreva-se aqui, deixe o seu like para ativar os algoritmos cósmicos, gente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você quer ao seu lado nessa nova era. Urano não espera e você também não pode. O futuro é dos que ousam reiniciar tudo do caos terreno de Touro à alquimia celestial de Hermes. E
com você como Pontifex Máxima. Até lá! E eu espero vocês comigo no caminho, tá bom? Eu agradeço a todos, fiquem com esse abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro.